E aí pessoal, aqui é o Léo do Confissões de um Soro Positivo. Antes de começar esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, não se esqueçam de deixar um like aqui no vídeo e ativar o sininho para receber todas as notificações. Inclusive, gente, eu vou gravar esse vídeo mesmo com essa chuva. Se vocês estiverem escutando barulho de chuva, não se importem. Tá chovendo toda semana, eu fui protelando para fazer os vídeos, mas eu vou ter que fazer com chuva mesmo, porque senão eu não vou conseguir publicar nada e a chuva tá forte mesmo. Hoje eu vou falar sobre um assunto que é um pouco triste de falar, mas a gente tem que comentar sobre isso, que é o fato de o Rio Grande do Sul estar vivendo uma situação de epidemia generalizada do HIV/AIDS. Gente, primeiro vamos contextualizar o que está acontecendo. Eu já falei aqui sobre as questões do boletim epidemiológico algumas vezes e o que aconteceu. No último boletim, o que se identificou? Que o Rio Grande do Sul é o segundo estado no ranking do Brasil, com 31,8 mil casos de incidência de HIV/AIDS para cada 100 mil habitantes. Além disso, o Rio Grande do Sul lidera as estatísticas de mortalidade e não apenas disso, também é de transmissão vertical, que é quando a mãe transmite o HIV para o filho ou no parto ou na amamentação, ou na gestação, e ainda como bônus o aumento significante de casos de sífilis também aqui no estado. Agora no dia 21 ou 23 do último mês, o mês de setembro, aconteceu em Porto Alegre, organizado pela ABIA, que é a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, o seminário de capacitação em HIV, aprimorando o debate. E foi justamente nesse seminário que se debateu todas essas questões e principalmente em volta dessa questão aqui do Sul. O que acontece aqui no Sul, né? Por que aqui no Sul está acontecendo isso? Por que aqui está virando uma situação de epidemia generalizada? Primeiro a gente tem que entender o que significa uma epidemia generalizada. Epidemia generalizada significa que a partir desse momento, quando se qualifica dessa forma, quer dizer que não existe mais população-chave, está tudo mais ou menos meio nivelado. Porque a gente sabe que existem populações mais vulneráveis ao HIV. Porém, aqui no Sul já chegou a tal ponto que já está tudo meio nivelado. Ou seja, está generalizado de fato. E o que se fala? Por que se fala que aqui no Sul isso é tão forte assim? Né? O pessoal diz, que é um dos estados mais cultos, um dos estados com mais riquezas e tal. Por que isso acontece justamente aqui no Sul? E a gente sabe, através de conversas, através de seminários, através de todas as reuniões, que o Sul tem um problema muito sério que se chama conservadorismo. E a gente sabe, né, que isso se refletiu, se for analisar, principalmente nas últimas eleições. A gente viu que aqui no Sul, realmente o pessoal ele tem um posicionamento muito conservador. Principalmente nas questões de sexualidade e sexo. Por que eu falo sexo? Porque toda a temática sexual, né, de educação sexual é vista com muito tabu aqui. É vista com muito tabu quando vai se falar de uma educação sexual da mulher, e é visto com muito tabu quando vai se falar de uma educação sexual para jovens e adolescentes, e é visto com muito tabu quando se fala sobre educação sexual de comunidades LGBTQI+, porque as pessoas sempre acham que a gente está querendo influenciar, deixar como se fosse uma forma precoce a sexualização de jovens. A gente percebe que existe um crescimento muito grande e uma dificuldade de chegar até essas populações que estão iniciando sexualmente, principalmente quando se fala de populações com maior vulnerabilidade, como são, por exemplo, as pessoas LGBTs. Porque a gente vê que há um longo tempo já não se tem políticas públicas específicas para essa faixa etária. Não se tem políticas públicas específicas para jovens LGBTQI+, para jovens gays, para jovens transexuais. Então isso obviamente dificulta o acesso deles à informação. Eu sei que muita gente diz assim, Léo, mas tem internet, é só procurar. Gente, a gente está falando realmente de pessoas que eventualmente quando eu vou dar uma palestra numa escola, que cada vez estão me chamando menos justamente por conta do conservadorismo mesmo, isso é um fato, a gente percebe que existe uma resistência das pessoas para que a gente vá falar sobre isso, e quando a gente vai falar, a gente percebe que existe uma falta de informação das coisas mais básicas, e isso quando eu vou dar uma palestra numa escola que nem é periférica. Quando a gente vai ainda para uma região com maior vulnerabilidade social, aí sim que a informação não chega mesmo até eles. E toda vez que a escola tenta abordar isso, ela aborda isso com medo,
porque ela sabe que outro dia vão os pais lá reclamar que estavam falando sobre isso, estavam falando sobre como que tem que usar camisinha, estavam falando sobre prevenção sexual e principalmente falando sobre questões de sexo ou sexualidade LGBTQI+. A gente não pode esquecer que no Brasil a mortalidade ainda é muito alta quando se fala de pessoas que vão a óbito por causa de doenças oportunistas relacionadas à AIDS. Aqui ainda tem cerca de 12 mil casos de morte de pessoas em decorrência de complicações de doença oportunista no Brasil por ano. Isso é um número muito alto. Aqui na minha cidade, que é Uruguaiana, só o ano passado tiveram quase 30 mortes em decorrência de doenças oportunistas aqui no meu município e o meu município está entre os 10 com maior incidência no último boletim epidemiológico. E a gente não pode esquecer que dos 10 municípios que apareceu no boletim epidemiológico, 7 são daqui do Rio Grande do Sul. Tudo isso que eu acabei de falar é reforçado justamente pelo próprio vice-presidente da BIA, o psicólogo Veriano Júnior, que justamente ele fala dessa questão, a dificuldade de falar sobre isso quando no momento que a gente está vivendo, que é um momento muito conservador, que é um momento onde não tem políticas públicas, e ele fala sobre isso em entrevista quando ele esteve aqui para o Sul, justamente que isso tem piorado nos últimos anos e principalmente nesse último ano em decorrência do desmonte do departamento, que não existe mais, que trocou. Toda essa questão das mídias sociais terem sido estagnadas e de não ter tido uma campanha efetiva, sobretudo para as juventudes a nível nacional mesmo a gente está falando. E ele também fala sobre a questão do conservadorismo, que isso prejudica muito e endossa justamente isso, que aqui no Sul isso prejudica demais. A gente tem uma fala ultimamente que as pessoas reproduzem, que é justamente que as famílias têm que ser responsáveis sobre falar sobre educação sexual, para os seus filhos. E aí eu fico me perguntando assim, o que as famílias sabem efetivamente para falar? Será que as famílias teriam capacidade de falar sobre PrEP, sobre PEP, sobre outros métodos de prevenção além da camisinha? Será que as famílias incentivam a menina a pegar também o preservativo? Será que eles incentivam o uso do preservativo interno, do externo? Como é que isso funciona? Sabe? Será que as famílias sabem que até 72 horas uma pessoa após uma exposição ela pode ir lá pedir uma PEP? Então, gente, não adianta. Hoje os adolescentes eles estão chegando na idade sexual, eles estão transando, e não é só hoje, na verdade isso vem de um bom tempo. Então o que a gente vai fazer? Ou fechar os olhos para isso, passar um mínimo de informação, ou falar com eles com honestidade, sinceridade e com a informação correta. Para isso o que a gente precisa? A gente precisa que a informação chegue até eles. Primeiro por campanhas específicas, para que eles saibam do que está acontecendo, porque toda vez que eu vou numa escola ou qualquer organização dar uma palestra sobre HIV e prevenção, as pessoas não sabem que existe PrEP e PEP, não sabem o que é isso, sequer sabem a diferença de HIV e AIDS. Então, uma informação correta chegando até eles, de uma maneira honesta, de uma maneira direta, sem tentar enfeitar muito a realidade, porque ela está aí. A gente precisa tentar falar a língua deles e precisa compreender que quanto mais tabu a gente colocar em cima disso, quanto mais a gente não quiser falar sobre isso, mais essa epidemia vai crescer, 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 crescer. E as pessoas elas acham que essa questão só envolve a comunidade LGBT. Mas a gente já está sabendo que aqui no Sul isso já tomou conta de uma maneira que já é uma epidemia generalizada. E não é só a comunidade LGBT que tem que se preocupar com isso. Na verdade, a comunidade LGBT ela faz parte das populações mais vulneráveis. O HIV nunca foi exclusividade das pessoas da comunidade LGBT. Isso é uma mítica que se tem. E se as pessoas seguirem pensando assim, infelizmente a gente não tem como reverter isso. Então vamos tentar olhar com carinho sobre isso. A gente precisa falar com as nossas juventudes, a gente precisa falar sobre educação sexual, principalmente para as juventudes dentro das escolas, porque não tem uma outra maneira de chegar com eles com maior efetividade que nas escolas. E as pessoas precisam entender
que elas não têm capacidade para falar com seus filhos as informações corretas, a menos que ela esteja treinada para isso. E não é o caso da maioria, da grande, absurdamente maioria das famílias brasileiras. Espero ter ajudado vocês. Vamos se conscientizar, vamos abrir um pouco a nossa cabeça. É inacreditável o que está acontecendo no nosso país. Cada dia que passa parece que a gente tem regredido um ano mais e a gente não pode se pegar em conservadorismo em questões que podem influenciar na saúde das pessoas, em que pode influenciar na saúde de uma população inteira. Isso é uma questão de saúde pública, gente, não é uma questão de direita ou esquerda, não é uma questão de ser marxista, comunista, capitalista, não. Isso é uma questão de saúde pública, somente isso. E a gente não pode tratar isso com pudor e conservadorismo, porque não vai dar certo, já não está dando. Um beijo no coração de todos, até a próxima.